Tô vendo aí você no balé, maravilhosa. Ai, nossa, com certeza. Também, graças a Deus. Caramba, eu tô muito feliz, sabia? Muito feliz. Hoje, ó, de manhã eu passei a manhã fazendo material pra gente. Já tem um bocado de coisa, porque eu não vou mandar tudo, senão, né? Mas já fiz, ó, já fiz todos os mapas mentais, já fiz simulado, já fiz um bocado de coisa. Ó, vai ser top. Olha, toda a aula da gente vai ficar gravada, depois eu baixo a aula e mando para você o link pelo YouTube, que quando você quiser ver alguma coisa, você vê, tá? Pode mandar dúvida o dia, a hora que você quiser, tá certo? De verdade. O ideal é isso, é que a gente use muito o grupo da gente para tirar muita dúvida. E vamos embora, até terminar todo esse conteúdo e você, esse ano é seu. Aliás, já era para você estar na faculdade, é porque medicina é como o Fernandinho fala. Fernandinho fala uma coisa que eu acho perfeito. Medicina a gente faz até passar. Não é para passar logo, não, né? E você vai ser uma médica maravilhosa. Isso só tá. Eu tô falando isso de coração. Eu acho que você é top. Vai. Vamos embora. Vamos embora que é federal ou PE esse ano. E aí, começou fazendo alguma coisa já hoje? Sei, o senhor separou em, tipo, divisões, assim, tinha as primeiras 10, eu acho, tinha, tipo assim, equilíbrio químico e depois equilíbrio iônico, né, as séries de questões. A primeira, eu consegui fazer a primeira série até a nona. Não consegui terminar a nona ainda, porque foi antes da aula de Vanessa, aí eu tive a aula de Vanessa. Então, veja, foi essa daqui, não, né? Foi essa ficha, foi. Aliás, cadê? É porque tem teu nome na ficha que eu botei. Foi a ficha que o senhor me mandou. Foi essa aqui, sim. Pronto, essas primeiras eu tenho certeza que você fez mamata, tranquilo, não foi? Uhum. Vamos lembrar só de um detalhezinho, rapidinho, para deixar bem tranquilo, e eu quero que a gente vá para uma pegada mais pesada do assunto. Me chama, tá? Que agora eu não estou te vendo, só estou vendo a tela. Tá vendo a tela direitinho? Tô vendo sim. Veja. Primeira coisa, lembrar sempre, equilíbrio é um assunto que sempre cai no Enem. Vamos fazer todas do Enem. Uhum. Quando terminar a aula, tem uma novidade, tem uma surpresa. Aí vê. No equilíbrio. É muita, né? Olha, viu? Vamos embora. Ó, no equilíbrio, a gente lembra que a velocidade, que é igual, né? Velocidade do sentido direto igual a velocidade do sentido inverso. Não é isso? Isso. Quando a gente tem a mesma velocidade, aí o que é que a gente determina? Que a concentração de reagente e concentração de produtos ficam o quê? Constantes. Não é verdade? Uhum. E olha, lembrar, constantes mais o quê? Não necessariamente iguais. Pode ser igual? Pode. Mas não necessariamente. Né? Ela fica constante porque se eu joguei para um lado e o outro lado devolveu, é a mesma lógica de andar numa esteira. A mesma lógica de andar numa esteira. Você está correndo na esteira, a sua velocidade é igual à velocidade da esteira. Não é? Só que em sentidos contrários. Se você andar mais rápido ou mais devagar, cai. Então, a velocidade do sentido direto tem que ser igual à velocidade do sentido inverso. Lembrar que quando a gente determina isso, tudo fica lógico, né? Porque, olha bem, se eu tenho aqui A mais B, produzindo quem? C mais D, não é isso? Isso. Aí, olha, sentido direto é sempre reagente formando produto. Lembrar que reagente é sempre reagente, né? Não tem essa de, porque inverteu o sentido, reagente virou produto ou produto virou reagente. Nunca, né? Reagente é sempre reagente, produto é sempre produto. Então, sentido direto e sentido inverso. Direto é reagente formando produto, inverso, produto dando origem a reagente. Se a gente determina a velocidade constante, lembra? Claro que lembra. Mais do que lembra, sabe, e sabe bem. Então, aqui, ó, V e V2 vai ser quem? A reação é a mesma, né? Então, a constante é a mesma. Aí, olha, C e D.
Quando a gente iguala isso, quando V1 é igual a V2, é daí que a gente tira a constante de equilíbrio. Por quê? Porque ó, vai ser assim, né? Azinho vezes B, Bzinho, K, igual a K, quem? C, Czinho, D, Dzinho. Não é isso? Aí eu vou chamar aqui de K1, vou chamar aqui de K2, só para diferenciar. Se eu dividir K1 por K2, eu estou achando quem? A constante da A constante de equilíbrio, que é o meu KC. Eu amo, Gustavo, eu amo quando se demonstra fórmula, porque você tem um entendimento do assunto quando demonstra fórmula. É uma coisa impressionante. Fica tudo mais lógico, não fica? Você entende a lógica da questão da pergunta, né? Diego faz muito isso comigo também. E assim, é uma coisa meio que abre a sua mente. Eu acho incrível. Olha, o que você está fazendo é certíssimo. Acho que você. A aula só de um curso, na velocidade do curso, é muito desestimulante às vezes, viu? Muito desestimulante, né? Verdade. Você vai ser maravilhoso. E a gente vai trabalhar muito com prova de Enem, viu? Enem, TPL, toda semana a gente vai fazer no mínimo uma. Ótimo. Não é? Sei que disposição você tem. Hã? Disposição eu sei que você sempre teve. Totalmente. Totalmente. Às vezes eu brinco com o Diego, porque Diego, não, Sara, desculpe, porque a ficha ficou muito grande. Tinha 35 questões. Eu, Diego, mande 40, mande 50. Mande uma ficha com 100 questões. Eu quero questão. Olha, a gente vai fazer uma técnica que tu vai ver. É bem legal isso, para a gente achar onde é que estão os problemas. Tem muita coisa. Eu estou muito animado. Eu também. Então, vamos embora. Tu sabe que eu não dou aula particular, né? Mas quando eu soube que você estava tendo aula distante, eu tenho que dar aula, Sarinha, porque eu quero participar de todo jeito desse processo. A gente aqui em casa é teu fã. De verdade, Sarinha. Vê, Sarinha. Então, KC, a gente já sabe que é produto sobre reagente, não é isso que a gente demonstrou? Então, vamos agora para uma coisa que é importante para o Enem. Qual é o significado químico de KC? O que é que KC indica para mim numa reação química? Quando um químico pega KC, ele sabe o quê? Se eu peguei uma reação de KC10 e outra de KC30, o que é que eu sei disso aí? Tipo assim, o rendimento da reação, o quanto aqueles produtos se transformam em reagentes se transformam em produto, né? Pronto. Então, o rendimento, ou seja, uma das coisas mais importantes da indústria química, né? Saber o quanto a reação produz. Isso vai cair em cálculo estequiométrico que a gente vai precisar, em breve, fazer as questõezinhas, né? Então, olha, quando a gente tem isso, lembrar, primeira coisa, KC só varia com a temperatura. Certo. Aí, olha, não é só KC, é KC, KP, KA, KB, KPS, toda constante é a mesma lógica, só muda o tipo de reação. Se é para uma reação molecular, KC. Se é para um ácido, KA. Se é para uma base, KB. Se é para solubilidade, KPS, né? E lembrar, KC, essa também é outra importantíssima. KC não tem unidade. Certo. Muita gente erra isso, né? Lembra que a gente falava isso? Porque, ó, KC, ele é o rendimento. Rendimento tem unidade? Não. Né? Então, mas ele dá em mol por litro. Sim, mas isso não é unidade, não. Porque, veja, dependendo... olha para cá, nessa daqui. Se fosse uma reação assim, H2 mais Cl2, dando 2HCl. Aí seria molaridade ao quadrado, né? Do Cl ao quadrado, né? O H2 é M, aqui é M. Então, aqui seria só um valor, um número. Entendi. Né? Aí, ó, se fosse assim, vê que legal. É muito interessante a gente perceber que isso não é unidade. Porque, ó, aqui seria o quê? Vamos lá. Quem seria aqui? Independente do valor. Aqui seria molaridade ao quadrado. Aí N2 seria molaridade e H2 seria molaridade ao cubo. Então, aqui seria molaridade a menos 2.
Então, não é unidade. Molaridade não é unidade. Verdade. Concorda? A concentração é que a gente trabalha em mol por litro, porque ela tem que estar em solução. Entendi. Que é outro detalhe. Pouca gente entende que só se trabalha com gasoso ou solução aquosa. Por quê? Porque tem que ser homogêneo. Entendi. Sim. Aí veja, não é que... por que não pode sólido? Porque sólido não é... Se você tiver sólido na água, não é homogênea. Como é que eu vou calcular algo que não está na água? É verdade. Né? Ou então líquido também não está. Aí o pessoal, Sarinha, não entende a diferença. Por exemplo, mas líquido pode estar na água. Mas veja bem, se o líquido tiver na água misturado, ele já não é mais líquido. Ele é uma solução aquosa. É mesmo. Se o sólido tiver misturado na água, já não é mais sólido, é uma solução aquosa. Então é por isso que não pode ser nunca líquido, estado físico líquido, nem estado físico sólido. Com isso a gente resolve tranquilamente a pegada de KC e KP. Porque, vê, KP é a mesma coisa, só que eu vou estar trabalhando com pressão. E se eu estou trabalhando com pressão, pressão, a gente só estuda para gases. Não existe pressão no ensino médio, né? Para sólido e líquido. Então, se eu estou trabalhando com pressão, meu estado é um estado gasoso. Certo. Então, eu só posso ter KC para quê? Para quem está em solução, ou seja, solução aquosa ou gás, não é verdade? E KP eu só posso se eu tiver para gás. Porque é pressão, e pressão só trabalha com gás. Então, isso tudo a teoria de equilíbrio químico, ela é muito pequena, porque ela só relaciona a velocidade da reação no sentido direto e no sentido inverso. Ter cuidado que, por exemplo, os gráficos são concentração pelo tempo, não é verdade? Olha, a gente não vai estudar mais o PE, ainda bem, né? Embora a gente vá fazer questão deles. Mas a prova do SSA é muito mal feita. Um aluno bom como você é prejudicadíssimo pelo SSA. Então, ó, eles botam, por exemplo, né, gráfico que você não consegue entender se o cara é reagente ou se o cara é produto. Né? Então, no teu ano mesmo teve um que foi uma vergonha. Aquele negócio parecia ser constante. Aí teve uma quedinha lá, o cara tá de lupa na prova, né? Não dá. Custava nada fazer uma prova bem feita. Aí, olha. Aqui, ó, diminuiu é o quê? Reagente, né? Tá diminuindo é o reagente. O outro, se vai aumentar com o tempo, é produto. Lembrando que é fundamental a gente entender que esse gráfico aqui, ele vai ter um tipo de constante. Diferente, por exemplo, do gráfico que eu vou fazer aqui embaixo, ó, que também é um gráfico de equilíbrio. Olha, esse gráfico aqui também é um gráfico de equilíbrio, concentração, tempo, mas olha a diferença da pegada dele. Aqui, ó, isso daqui que está subindo é o reagente, não é? Não, desculpa. É o produto. É o produto. E aqui, ó, quem vai diminuir é o reagente. Mas, olha, o rendimento da primeira e da segunda são totalmente diferentes. Totalmente, exatamente. Aí, inclusive, esse da segunda pode ser uma constante que, tipo assim, 10 a menos 2, 10 a menos 3, né? Porque a gente tem muito mais do que o produto, né? E logo, ela é uma reação que tem muito mais viabilidade no sentido inverso. Inverso, exatamente. Não é? Então, assim... Oi. Que massa. Não, foi que massa. Não é... Então, lembrar, né? E ainda tem aquela outra que o Enem não bota, por exemplo, até hoje ele nunca botou, né? Não quer dizer que ele não vai botar um dia, que é velocidade pelo caminho da reação. Aí, se for velocidade, aí a gente tem que ficar atento, porque é uma maldadezinha. Lembra que ele não bota V, né? Assim, grandão.
ele escreve aqui do lado, né? Velocidade e tal, e dá mol por segundo e tal. Aí lembrar que se for, aí agora sim, os dois devem ser exatamente o quê? Iguais, sim. Iguais, para a gente ter um equilíbrio químico. Então, assim, equilíbrio, teoria de equilíbrio, ó. E outra coisa, a gente vendo hoje equilíbrio, no próximo encontro de equilíbrio, a gente já vê todos os outros. A gente já vê equilíbrio iônico, tudo, porque é tudo a mesma coisa, não é? Muda se é ácido, se é base, se é sal, ou se é uma molécula. A gente vai resolvendo isso direto. Aí, olha, baseado nessa lógica que a gente está, eu acho que a gente entende rápido que se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, N2 mais H2, síntese de Haber-Bosch. Acho que são que tu mais viste na tua vida até hoje, né? Totalmente. Essa é a única que a turma bota. Essa aí, combustão. Exatamente. Só que combustão não entra em equilíbrio, né? Porque o sistema não é fechado, né? Verdade. Então, essa reação, ela é no sentido direto. A gente tem aqui o ΔH dela menor do que? Menor que zero. Zero. Então, garantido que no sentido direto, a reação é o quê? Endoexo. Né? Ah, ela é Exotérmica. Lógico, no sentido inverso, ela vai ser endotérmica. Então, com isso, a gente entende o que foi que Le Chatelier determinou para um equilíbrio químico, né? Ele percebeu que a reação tem quase que uma inteligência artificial. E aí, assim, ó, ela reage a qualquer estado onde eu tenha temperatura alterada, onde eu tenha concentração alterada e onde eu tenha a pressão alterada. Sim. Que são os fatores que podem alterar um equilíbrio químico, não é verdade? Então, se eu tenho aqui, veja, se eu altero a temperatura da reação, tem um lado da reação que quer ganhar temperatura, tem um lado que quer perder. Então, se eu aumento o lado que a reação tenta, porque está equilibrada. Se ela está equilibrada, o ΔG dela, no equilíbrio químico, o que é o ΔG? É a variação de energia. Gibbs, né? Eu não entendi muito bem esse negócio. A gente vê que isso é bem interessante. Não é? Na termodinâmica. Então, se o ΔG dela é zero, quer dizer que ela nem está o quê? Gastando nada, ela está na boa dela. Se você mexe, as reações sempre tendem a ficar no estado de maior conforto energético. Logo, ela tende a evitar que você mexa nela. Aumentou a temperatura, o que ela faz? Ela acelera no sentido endotérmico. Ou seja, ela aumenta a velocidade no sentido endotérmico até o quê? Até que a concentração se restabeleça e ela volte ao equilíbrio. Então, só que a gente não diz na aula acelera no sentido endotérmico, senão muitos alunos não vão entender. A gente diz o quê? Aumentou a temperatura, aí bota desloca. Pro lado endotérmico. Exatamente, no sentido endotérmico. Por outro lado, quando eu diminuo a temperatura, aí o que é que ela faz? Poxa, se eu diminuir, vai para o lado que... Qual é o lado que está perdendo? Né? O lado exo. Então é ele que tem que ser beneficiado, porque já está diminuindo. Imagina, está diminuindo. Então, se eu jogar para o outro lado, vai diminuir mais. Não é? Tem que ir para o lado que está perdendo. Está diminuindo. Então, vai para o lado que está perdendo, porque o que eu quero, na verdade, é compensar o processo. Então, aqui, desloca no sentido exotérmico. Não é isso? Aí, olha, o nome desse assunto, Sarinha, quando eu era aluno, há 40 anos atrás, era princípio da fuga ante a força. Eu acho isso perfeito. Princípio da fuga ante a força. Ou seja, você fez alguma coisa, a reação foge. Para tentar o quê? Evitar o processo. Não é? Se eu aumento a concentração de qualquer reagente, aumentei.
a reação faz o quê? Eita, tô cheio de reagente, qual é a minha saída? Formar produto para eu poder reequilibrar. Então, se eu aumento o reagente, eu faço como? Desloca para o produto. Não é verdade? Por outro lado, se eu aumento o produto, aí desloca para onde? Para o sentido do reagente. Para o reagente. Lembrando que a gente tem que ter um cuidado aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar esse cuidado, tá? Não vou dizer agora não, para que a gente tenha na hora lá a relação com ele. Outro detalhe é a pressão. Lembrando, ó, eu tenho 4 mols aqui no reagente, não é isso? De gases. E no produto eu só tenho 2 mols. Então, se eu aumento a pressão, o gás tende a correr para o lado que está... Os mols, né? Exatamente. Tá, ó, eu sempre dou esse exemplo. Tu tá num tumulto, tu não quer confusão. Deu tumulto, tu corre para o lado mais vazio. Ninguém vai correr por meio do tumulto, não é verdade? Então, se aumenta a pressão, vai para o quê? Para o lado com menores coeficientes gasosos, né? Isso. Se diminui a pressão, vai para o lado com maiores coeficientes. Aí, esse quadrinho aqui já nos ajuda muito. Mas o que é que a gente tem que ter cuidado, Sarinha? Primeiro é com isso aqui, ó. Na sala de aula, na pressa, todo mundo erra essa. E não é para errar não, viu? Ela é tranquilíssima, vê. Se eu chegar numa sala e colocar para o pessoal assim, adicionei gás inerte. Se eu disser isso numa reação, que eu adicionei gás inerte, o que é um gás inerte? É um gás que não reage com ninguém, né? Então, se ele não está reagindo com ninguém, ele não está aumentando a pressão parcial de ninguém. Logo, se ele não aumenta a pressão parcial, lembra, quando eu aumento a pressão parcial, eu aumento a quantidade do gás, né? Concorda? Eu aumento a molaridade dele, né? Porque a pressão parcial é a fração molar do gás. Então, se eu aumentar um deles, ele desloca para o lado contrário. Mas se eu boto um gás inerte, ele não vai para canto nenhum. Ele nem vai para o reagente, nem vai para o produto. Então, gás inerte não é capaz de deslocar um equilíbrio. Então, eu chego na sala e pergunto, aumentei CaCO3. Se eu aumentar CaCO3, desloca para que lado, Sarinha? Ele é sólido. Sara, tu é fantástica. Exatamente. Você está vendo ali sólido, aí eu. Olha, ele não desloca, mas sofre o efeito do deslocamento. Se eu aumentar CO2, por exemplo, a questão pode dizer assim, aumentando a concentração de CO2, há um aumento de CaCO3. É verdadeiro isso, né? Por quê? Porque quando eu aumento o CO2, desloca no sentido contrário. Aí ele sofre o efeito. Então, ó, importantíssimo. Sólido e líquido, porque não desloca nada, né? Exatamente. Não desloca o equilíbrio. Mas o quê? Mas sofre o deslocamento. Exatamente. Olha aí. Tá vendo que tu não precisa de teoria? Só tô dando essa teoriazinha para a gente dar uma revisada. Então, vamos para os exercícios. Quer ir para o exercício? Quer perguntar alguma coisa? Agora... Ah, tinha uma fórmula que relacionava KC com KP, né? Que eu esqueci. Vou chegar nela. É o nosso próximo passo, KP igual a KC, RT delta N. Mas por quê, né? Por que essa fórmula? Todas as fórmulas aqui serão demonstradas. Vou até guardar. Olha, Sarinha, bora lá. Quais foram as questões que você fez? Então, dessa primeira bateria do... Eu acho que é equilíbrio molecular, o primeiro é?
Essa daí? Certo. Pronto, então, aí eu fiz até a nona. Na nona, eu tô tendo um pouquinho de dificuldade, porque eu não sei se... Tipo assim, eu sei que antes eu tinha que calcular a constante da reação. Isso aí, você tem que calcular. Aí, depois que eu calculei a constante da reação, eu não sei aplicar... Eu sei que adicionou 0,4 mols de AB e tal. Só que, tipo assim, eu não sei como aplicar isso na equação da constante para ver qual nova concentração, aí eu me enrolei um pouco. Vamos fazer? Aham. A8 deu quanto? Deu A8... 86, né? 86, exatamente. Eu achei meio estranho, eu fiquei, será que tá certo? Os caras, essa questão aí foi feita pelo pessoal da Federal, da época da Federal, é jogo duro. Agora, olha aí, essa da UPE é um nível muito bom, essa questão, é pesadinha essa questão, viu? Vamos fazer ela aqui. Olha, admita 1 litro de um sistema contendo A2, B2 e AB. Eu vou abrir uma página nova para a gente aqui, para a gente poder fazer melhor. Certo. Né? Então, eu tenho quem? A2, B2 e AB. Todo mundo gasoso, não é isso? Aí eu ele... acho que era 2AB. 2AB. A2AB. Aí, olha, ele diz o que pra gente? Que em equilíbrio, viu? Fundamental, né? A gente tá com isso aí bem determinado, tá em equilíbrio. É a dada temperatura neste sistema a 0,10 mols de A2, 0,10 mol de B2 e 0,8 de AB. Concorda? 0,1, 0,1 e 0,8. Qual é o volume do recipiente? 1 litro. Então, já está resolvido o nosso problema. Vamos achar a constante. Aí você achou a constante, eu tenho certeza absoluta, que foi 0,8 ao quadrado, dividido por 0,1 vezes 0,1, né? Que deu 64, né? Isso, 64. Pronto. Aí, veja. Agora é que a questão ficou pegada. Porque o cara da UPE chegou e disse assim, ó. Adicionando-se 0,4 mols de AB no sistema, a concentração de AB após o equilíbrio ser registrado na mesma temperatura é... Vê. Sara, quando eu colocar nessa reação 0,4 mols de AB, não foi isso que ele mandou colocar? Então ele mandou colocar mais 0,4 mol de AB. Na verdade, isso aqui vai ser quanto? 1,2. Mas vê, não vamos fazer ela mecanicamente, não. Vamos entender o processo químico. Vê, eu não coloquei 0,4 mol de AB. Sim. Quando eu coloquei, ela estava em equilíbrio, não estava? Então, eu mexi nela. Quando eu mexi nela, parte desse 0,4, ela fez o quê? Jogou para o... entendi. Jogou o reagente. Entendi. Exatamente. Então, aqui, ó, quanto é que ela jogou? Eu não sei quanto é que ela jogou. Então, eu vou dizer que ela jogou quanto? X e quanto aqui? Ela perdeu 2x, porque a proporção tem que ser sempre mantida, né? Veja, aí qual é o outro processo que a gente precisa ter bem cuidado? O produto jogou para o reagente. Então, ficou 1,2 menos 2x. Não é verdade? Verdade. Porque ele perdeu, ele jogou para lá. Ele fez aqui, ó. Como eu enchi ele, então ele ganhou 0,4. Mas desse 0,4 que ele ganhou e fez 1,2, parte ele foi o quê? Disse, ó, vai para lá para eu poder me reequilibrar. Esse vai para lá é o x. Então aqui vai ser 0,1 mais x e aqui vai ser 0,1 mais... Entendi. Estaria 100%. 100%. Pronto. Aí agora a gente lembra que a constante só varia com quem? A temperatura. Com a temperatura. A temperatura variou desse negócio? Não. Não. Então, continuamos com 64. Só que agora é quanto aqui? 1,2 menos 2x ao quadrado. Que vai dar aquele bendito produto notável, né? Que todo mundo ama.
Uma x ao quadrado. Mas aí, quem é que está tendo aula comigo? Quem? Doutora Sara. Então, olha, não vamos fazer trabalho aqui. Vamos fazer o quê, ó? Exatamente. Quando Não tem um sabia, número né? quadrado perfeito, é incrível. Aí agora vai dar 8, 8, 1,2 menos 2x igual a quanto? 0,1 mais x. Né? Vamos fazer? 0,8 mais 8x igual a 1,2 menos 2x. Acertei? Então, 10x igual a quanto? 0,4. Exatamente. X é 0,04. Mas, olha, lembrar que ele não quer x. O que é que ele pediu? A concentração no equilíbrio, né? De AB? Do AB, é. Ah, então aqui agora... lembrei dessa questão. Aí, ó. Quem é, então, a concentração de AB? Vai ser, ó, 1,2 menos 2x. Quanto é x? 0,04. 0,04. Tudo dividido por 1, né? Só para a gente não esquecer que teria que dividir pelo volume de qualquer jeito, né? Quem será a concentração de AB? E passando um carro de som de forró. Aqui de vez em quando passa um avião com zoada de um elefante fazendo propaganda de um circo. Eu sei, aqui também passa. Não é onde é esse circo, pelo amor de Deus. É que eu não sei onde é esse circo. Eu não sei. É muita onda, né? Foi Vinícius que falou, pai, isso não é um carro, não, é um avião. Eu digo, não sabia não. Mas olha como estamos, moderno. Não é? Olha, 1,12. Muito legal essa, não é? Muito boa mesmo. Essa é animadora. Então, a 10. Eita, Sarinha! A 10 eu quero que tu faça. Já fez a 10? Não. Olhou, viu, bora. Fazer a 10 de olhou, viu. Olhou, viu é. Hã? Olhou, viu, bora. Sem trabalho. Deixa eu ver. A constante de equilíbrio para a reação, todos gasosos, é 55 a 298. Tem um fraquinho de 298, 1 atm, 5 atm para determinar K quando... Qual será o valor encontrado? Tá. Gente, é a mesma temperatura? Não, mas são concentrações diferentes, né? Opa! Você acertou, porque voltou atrás. Porque não tem alternativa 55. É verdade, não tem 55 de alternativa, então tá errada é a alternativa. A resposta é 55, sim. Você tá certíssima. Olha aí, ó, FPS, hein? Entendi. Olha, essa questão, ela é tão fácil que é difícil, concorda? Verdade. Quando é uma coisa muito fácil, você desconfia até do seu próprio nome. Você fica dizendo, ih, tem alguma coisa errada aí. Sarinha, vamos tentar fazer a 16. Vamos sim, a 16, certo. Deixa eu beber água e volto em 1 minuto, hein? Tá certo. Posso deixar você sozinha? Não vai conversar. Não. É sala de aula. Olha, viu? Vai sair tanto, hein? Não vou conversar. Supondo que a visibilidade não é da forma de equação química na associação. B, B3,
Poxa, não sei, não. Como assim? Sim. Isso. Oi? Mas só um minutinho. Deixa eu falar aqui com a Sara. Sarinha? Oi! Olha, eu trouxe uma coisa para te mostrar. Tomara que dê certo aqui. Vê. Vai dar certo. Tava falando que o João Pedro é muito chato. Tá numa fase muito chata. Tá entendendo? O João Pedro tá muito chato, muito chato. Eu digo a ele, tô falando com o contrário. Azul, tá vendo? Aí agora vai ficar na cor normal, ó. Sabe que isso? Deslocamento de equilíbrio. Sério? Deslocamento de equilíbrio. Eu preparei para te mostrar. É assim, ó. Aqui dentro tem sacarose, glicose, glicose, soda cáustica, tá? E azul de metileno. Quando a soda cáustica reage, o sistema está fechado, né? Quando a soda cáustica reage com a sacarose e o azul de metileno, forma leucopileno. O leucopileno é incolor, que fica assim porque a água aqui é meio sujinha, né? A água de Recife, né? Aí, quando você faz isso, ó, eu tenho medo que a tampa viado. Ó, vê como fica lindo. Caramba, tá azul, Gustavo. Tá bem azul. Porque o oxigênio aqui de dentro reage, aí oxida, vê que legal.
Porque lembrar que a sacarose é um polidroxialdeído. Aí, aldeído vira ácido quando oxida, né? Aí, ó, quando oxida, vira ácido. Quando o oxigênio, quando para, devido à solubilidade, ele vai embora, aí volta para a cor normal. Incrível, Gustavo! Legal? Primeira aula aí, lembrança. Toda aula eu vou tentar fazer uma. Hoje eu tirei as caixas, depois eu te mostro. Eu tirei as caixas de reação ali para fazer as reações. E aí, fez a questão? Eu tô perdidinha? Eu nunca fiz uma questão assim, não. Eu não sei fazer. Deixa eu ver. Cadê o coisa? Ah, tá aqui. Terminou, tá em. Qual a questão que eu passei? A 15 foi? Não, Uhum. É chatíssima. Conseguiu? Não. Eu não sei nem. Eu não sei fazer com alfa, eu nunca fiz assim. Sabe? É porque tu não estava ligando o nome à pessoa. Vou te mostrar. Esse. Olha, tu tem aqui 3A2B3. Uhum. Dando A2B, não é isso? Uhum. Mais 4AB2. Uhum. Vê, Sarinha. A composição volumétrica da mistura no equilíbrio supondo os gases ideais e na ordem dada, conforme a equação química, com grau de dissociação de 3,37,5. Veja, Sarinha, essa questão é de nível muito boa e ela é tida como uma questão média, quando ela devia ser uma questão difícil, porque ela não tem várias etapas, né? Mas olha como é uma pegada dela. Eu vou dizer uma palavra e tu vai na hora entender tudo. Quando ele dá isso aqui, ó, o alfa, ele está me dizendo quanto reagiu, Sara. Então aqui, ó, eu tenho 100% no início, não tenho produto, porque quando a reação começa, eu geralmente não tenho produto. E aí reagiu quanto? 37,5. Como reage? Eu imaginei essa possibilidade, só que eu fiquei assim, não tem um número quebrado. Mas olha, a gente vai ensaiar isso. Imaginou, faz. Mesmo que erre, entendeu? Porque como você, acredite nisso, como você é muito diferenciada, e eu não estou dizendo isso porque eu gosto de você, eu estou dizendo isso porque é verdade. Então acredite muito na sua intuição, tá? Porque geralmente é uma intuição baseada no conteúdo que você já adquiriu durante a vida. Então aqui, ó, não dá 3:1, então aqui é 12,5. E aqui, ó, aqui é 50, não é isso? Porque é 3:4. Aí eu tinha 100, reagiu 37,5, ficou quanto? 62. Uhum. Aqui ficou 12,5, aqui ficou 50. Não é isso mesmo? É 50. É. Então vê, mas olha a pergunta dele. Quando eu boto essa questão, que eu boto raramente, só quando é uma turma mais assim, de FUVEST e tal, um pessoal que tem um nível melhorzinho para não complicar a cabeça do povo. A pergunta mais difícil para mim foi essa daqui, ó. A composição volumétrica. Sabe por quê? Porque a gente tem que lembrar e escrever aí, post-it, vou mandar para você o post-it. Proporção em mol é proporção em volume. Proporção em mol. Então, ó, proporção em mol é proporção em volume. Então, quanto é que eu tenho? 62,5, 12,5 e 50. Ou seja, eu tenho 125, 120, né? Não, 120 seria 60. 162, 125. Não é isso? Então, 125 é 100%. Logo, 62,5 é X. Quanto é que eu vou ter no primeiro? 50%. Entendi. Já matei um bocado. Ó. No segundo, eu vou ter quanto? 10%. Concorda? E no último, 40%. Por isso, ó, só vou pedir para a gente fazer as questões pisadinhas. Aquelas que eu sei que vale a pena a gente se agoniar aqui. Entendeu? Aí, ó. A 17 eu acho que sofrendo. Bora tentar fazer a 14? Certo. Quer tentar a 14 ou quer tentar sozinha? Eu quero tentar. Vou tentar aqui. Ai, que café quente da Pitomba eu fiz. Você fez agora?
É porque eu esquentei o leite no micro-ondas e fiz o café na máquina, né? Aí eu só misturei. Não, ficou quente pra caramba. Tá torando aqui. João Pedro ontem fez Ontem foi domingo. Fez uma comida deliciosa, aí trouxe para eu provar, botou na minha boca, tô com a boca queimada até hoje. Depois João foi de maldade. Meu Deus, Gustavo. Foi que nem eu com meu pai. Uma vez eu fui fazer um chá, né? Eu botei o chá no saquinho lá. E não, tá muito quente. E o pai olhou pra mim e falou: Sara, toma que já tá frio. Com toda a confiança do mundo. Eu falei: pai, não tá saindo fumaça de sua gota. Pai, está frio, Sara, tome. Eu fiquei uma semana com a boca queimada. Pai, confio. Quando disser que tá quente, é isso. É verdade. Frio tá frio, quente tá quente. Essa 14 é mais ou menos, nem é fácil, nem é difícil. Certo. Igual volumes de amônia, cloreto de hidrogênio, são introduzidos em um recipiente fechado, reagindo de acordo com a equação. Número 3, NaCl, número 4, CN. Ficará... Como equilíbrio atingido a pressão total no interior do recipiente é 1. Determine a constante de equilíbrio dessa massa. Mais ou menos. Aí a pressão total foi acima de 1. E aí? Tô raciocinando aqui. Deixa eu perguntar se tem alguma coisa que tem a ver. Todos eles estão na mesma proporção, né? Tá, todo mundo na mesma proporção. Né? Então, ele diz que a pressão total no final é 1 atm. Ó, NH4Cl é o cloreto de amônio. Tá notando que o S tá no outro lado, né? Ficou em cima, né? Eita, gente, é só. E eu procurando. E é sólido. Ele é um sal. Todo sal é sólido a temperatura ambiente. É verdade. Então, a constante, como ele não entra, né, na constante, por ele ser sólido, então, tipo, por ele ser sólido, no cálculo da equação, eu boto tipo 0 ou eu boto... Não. Bota 1. Né? Bota 1, porque é constante em química. Química não, em matemática, né? É 1. E aí agora você matou, porque cada um, a proporção é quanto? 1 para 1. Então, se a pressão total foi quanto a pressão total? É 1, então a pressão parcial é meio. 0,5, né? Aí ficaria... Ficou 4. 4. Ah, tá. Entendi. Muito boa essa questão, né, Sarinha? Bobinha boa na questão. A pessoa olha e diz, oxe, essa é fácil demais. Essa aí eu vou fazer fácil. Aí quando você começa a raciocinar, o cérebro trava. Quer tentar 18 agora ou quer tentar mais tarde em casa e falar comigo durante a semana? O senhor que sabe, você acha que dá para tentar agora?
Bora fazer a 18 agora e a gente vai para equilíbrio iônico. Tá bom. Vou lá para 18. Achei. Sara, pergunte o que quiser, viu? Eu quero que a gente tenha uma evolução assim muito grande, viu? Com certeza. Pode contar comigo que eu vou juntando as coisas, vou mandando as dúvidas. Você sabe que, poxa, para mim é um prazer imenso, de verdade. Agora, uma dúvida, Gustavo. Quando eu for fazer na equação da constante dessa equação, em bar, ele entra em bar? Pode usar normal. Não tem problema não. Entendi. É só substituir o valor da equação da constante, né? Mais ou menos. E como é? Não, vá. Ó, eu terminei. Tá bom. Eu terminei criando um monstro. Criando uma dúvida que não existia na sua cabeça. É como você quer chegar a minha vida inteira agora. E disse, não, é não. Aí, poxa, você queria dificuldade. A minha cara, socorro aqui. Vou lembrar, ó, só para tu guardar de lembrança. Ó, 760. Post-it, pode, ó, comprei hoje, vou mandar para você, viu? Ó, 760 milímetros de mercúrio, não é isso? É igual a 1 ATM. Até aqui, tenho certeza que você lembra. Que é igual a 10 a quinta, o quê? Pascal. Pascal. Que é igual a quanto em bar? Um bar. Um bar. Ou 760 Torricelli. Ah, tá. Não é? Eu acho que é com 2 R, vice. Então, vamos corrigir para ver se tá certo? Bora? E aí? Eu coloquei na equação, né, Gustavo? Não sei se eu estou certa. Vê bem. Eu acho que é assim. A reação de decomposição do fluxo molecular gasoso em átomos de fluxo gasosos tem uma constante. Vamos lá, de novo. Ó. Fluxo molecular dando 2F, não é isso? Todo mundo gasoso. Entendi agora, gente. Certo? Já entendi. Aí vamos lá, vamos só montar. Tinha uma constante de 3 vezes 10 a menos 11. É a constante de equilíbrio. 3 vezes 10 a menos 11. Aí ele diz: se a pressão inicial do fluxo molecular for 120 bar, olha, não está em equilíbrio, tá? 120 bar. A pressão dos átomos de fluxo no equilíbrio em 10 a menos 5 será, ele quer em 10 a menos 5. Resultado 10 a menos 5. Ele quer de quem mesmo?
De flúor gasoso. Gasoso. Pronto. Agora, meta bronca. Quer que eu faça? Como não tá em equilíbrio, né? Esse 120. Ah, não. Então, quanto é que eu Então, tenho de flúor no início? Nada. Pronto. Aí, toda a questão de química tem o início, reagiu até chegar ao final, né? Então, quanto é que vai reagir? Tu sabe quanto é que vai reagir? Não. Eu também não sei, não. Então, quando a gente não sabe, X. Aí aqui é quanto? X. Não, 2x. Muito bem. 2x. Aí agora, 120 menos X, e aqui é quanto? 2x. Pronto. E agora, tenta fazer. Vou dar 3 minutos. 2x ao quadrado. G para 120 x. 3 vezes menos 11. E aí, Sarinha? Saiu? Peraí! Meu Deus, eu sou a calculadora humana! O bom é que nota que eu tô sem pressa, né? Agora você tá parecendo a minha professora de balé desesperada. Ela, gente, eu vou dar 3 minutos para vocês calçarem as pontas. Aí a gente tira a ponta da bolsa, aí ela, já botaram as pontas? Eu vejo que eu tão desesperada que a ponta tem um elástico para ela ficar no seu pé, tem um elásticozinho, sabe? Eu arranquei o elástico. Né? Oi? Só para achar as pontas já demora mais do que 3 minutos, né? Totalmente! E ela, já botaram as pontas, eu sofro, hein, Gustavo? Eu sofro. Então já está acostumado a levar pressão. É porque tem uma maldade nessa questão, Sarinha. Tem uma maldade muito maldosa. Vê. Sara, tu vai ficar. Tu vai arrasar muito, tenho certeza. Vê, Sarinha. Vê. Vê como é importante certas coisas assim. É sério mesmo. Por isso que eu acho que é muito legal ver. Grifa o tamanho dessa constante pra gente. 3 vezes 10 a menos 11. Sara, quando a gente começou a aula, há quase 1 hora atrás, tu fizesse uma observação em um gráfico que tu dissesse essa constante deve ser negativa. Uhum. Aí a gente falou. Então quer dizer que a reação vai ser melhor no sentido inverso. Uhum. Por quê? Porque ela reage tão pouco, que praticamente o que reage é um número, o quê? Ínfimo. Então, ó, 3 vezes 10 a menos 11 é muito pequena. Não é verdade? Então, isso quer dizer que reagiu pouquíssimo. Não é verdade? Logo, 120 menos X é 120, Sara. Ai, gente. Porque aí muita gente diz, então 2x também, né? Não. Porque, vê, se eu te der 1 centavo e disser, olha, Sara, pega aí R$1.000 e tira 1 centavo. Tu vai pegar e vai me dar os R$1.000, concorda? Porque 1 centavo de R$1.000 na subtração ou na soma. Agora, se eu disser, multiplica R$1.000 por 1 centavo e me dá, tu concorda que tu não pode desprezar? Porque no produto e na divisão, um número muito pequeno altera tudo. Mas na soma e subtração, não. Então, quem é minha constante? Vê que legal. 3 vezes 10 a menos 11. Aqui, ó, vai dar 2x ao quadrado sobre 120. Aí dá 360 vezes 10 a menos 11 igual a 4x ao quadrado, né? Aí aqui dá 8. 8 não, 9, né? 90, né? 90, é. 90 vezes 10 a menos 11 igual a x ao quadrado. Que é 9 vezes 10 a menos 10, né? Uhum. 3 que é quanto? 3 vezes 10 a menos 5. Ele quer a resposta na base 10 a menos 5. A resposta é 3. Caramba, deixa eu te falar uma coisa. O pessoal estava me arretando no colégio. Lá no colégio. O pessoal vem zoada. Aí eu disse, pessoal, vou passar uma questão aqui. Quem fizer, eu dou 3 pontos na prova. Lá no GGE. Lá no GGE. Aí os meninos, não sei o que. Eu digo, não. Pode fazer em dupla. Aí eu passei essa questão aí.
E a outra que eu passei é uma que eu vou passar para tu, acho que se der hoje, que é uma de pH. Sara, ninguém fez. Eles passaram a aula desesperado. E ninguém fez. No fim, quando eu fiz, queriam me matar. Digo, não, você é que. Não, foi maldade. Eu digo, foi maldade nada. É questão de vestibular. Ó, toda vez que a constante é pequena, se liga nisso. A subtração. Porque, Sara, se ele chegava para mim e mostrava isso aqui, ó. Sem mostrar o 120 menos X, botava 120 menos X no lugar de 120. Sara, é impossível resolver. Pois é, porque fica x e x quadrado, né? Aí só resolve se você derivar, né? Se você fizer uma derivada. E aí ninguém sabe derivar no ensino médio praticamente, né? Essa questão eu achei, por isso que eu pedi pra gente fazer hoje, eu achei ela um mimo. É arretada, é muito boa. E é aquela que lhe ensina muita coisa, porque você agora já se liga que teve K muito pequeno em qualquer K, você já sabe o quê? Opa, se K tá pequeno, eu vou desprezar a soma e a subtração. Aí vê, Sarinha. Posso continuar? Tá aguentando bem? Oxente, vamos embora. Embora. Vê. HCN. HCN é um ácido fraco, mas é um ácido, né? Sim. Joguei na água. Tanto eu posso botar H3 ou mais, lembra? Como eu posso botar H mais, né? Mais CN menos. Vê, embora nos vestibulares se bote muito H3 ou mais, eu, por enquanto, vou botar H mais aqui, tá? Porque eu sei que você sabe que pode ser H3 ou mais. Então, eu não preciso ter esse cuidado aqui com você. Pronto. Aí, veja. Isso é um ácido. Se eu tiver aqui, ó, a única base que não tem metal, né? Hidróxido de amônio. Ó, NH4 mais OH menos. Pronto. Veja, quando a gente tem essa relação, um ácido e uma base, eu vou achar a constante. A constante de equilíbrio continua sendo a mesma, Sara. Vê, ó. É isso que muitas vezes a gente não percebe em sala de aula, na agitação da aula, né? H mais CN menos sobre quem? Sobre HCN. Não é verdade? E aqui na base, também a mesma constante, ó. Vai ser quem? NH4 mais vezes OH menos. Lembrar que nunca é soma, né? Sim. Tudo isso dividido por NH4 OH. E aí, Sara, tem um negócio que é bem legal. O que é bem legal? É isso aqui, ó. O lugar comum do ácido, todo ácido tem H. Não é verdade? E toda base tem o quê? OH. Então, essa constante vai ser sempre relacionada com o ácido, então com H, e essa com a base, logo com quem? Com OH. Então, eu posso chamar de K e de KB. Então, veja. A mesma coisa. Vê, Sara, vê se não é a mesma coisa. O que é que a constante de equilíbrio indicou para a gente lá em cima? O rendimento. Nessa questão, ela também indica o rendimento. Porque quanto maior Ka, o que é que eu posso te garantir? Maior a quantidade de produto. Mas qual é o produto que vai estar em comum em todas as reações? Vai variar o ânion, mas o H jamais vai variar, não é verdade? Então, se eu aumentar Ka, eu aumento quem? H mais. E H mais é um indicativo da força do ácido. Então, ó, isso aqui aumentou o quê? A força ácida. Logo, o Ka me indica a força do ácido. Na base, mesma pegada. O que é que vai ser comum na base? O OH, não é verdade? Então, se eu aumento OH menos, eu estou aumentando o quê? A força da base. E aí... Oi. Desculpa interromper. Já que eles estão relacionados com a concentração de H e de OH, eu posso relacionar também com pH? Pode, imediatamente, porque, vê bem, exatamente, sabe? Tá vendo? Tu não dá trabalho nenhum, é bom demais. Ó,
Quando a gente trabalha em equilíbrio, vê, é isso que é a pegada agora, vê. O equilíbrio não pode ser um ácido muito forte. Por quê? Equilíbrio, a reação tem que acontecer nos dois sentidos. Então, se eu boto um ácido muito forte, o que é um ácido forte? É aquele que ioniza tudo praticamente. Então, a reação não volta. Logo, a equilíbrio químico para ácido e para base tem que ser para um ácido fraco e para uma base fraca. Porque se os dois forem fortes, a reação não tem o quê? Não tem volta. Só tem ida. Concorda comigo? Então, como a gente vai ter para ácido fraco ou para base fraca, que ioniza muito pouco, então, geralmente, a quantidade, olha que legal, a quantidade de H+, vou botar aqui de concentração, né? E de OH- são pequenas. Então, por isso que o pessoal fez o quê? Inventou um tal de pH e POH. Porque potencial, esse P é o potencial, não é verdade? E potencial é o quê? Potencial é uma grandeza matemática que a gente vai usar o logaritmo. Então, sim, o pH é o log de 1 sobre H+, não é isso? E o pOH é o quê? O log de 1 sobre OH-. Agora fica bem claro, ó. Se eu tiver, por exemplo, uma concentração de H+, 0,001, ou seja, isso aqui é quanto? 10⁻3. Não é verdade? Isso. Fazer conta com número pequeno para a pessoa visualizar é ruim. Então, ó, olha o pH. Quanto é o pH disso? 3. Menos log, ou log, né? De 10⁻3. Quanto é o pH? 3. Então, é uma maneira de transformar números pequenos em números visíveis. Por isso que a gente trabalha com pH e pOH. Então, aqui, ó, quando eu aumento H+, o que é que eu faço? Diminuo pH. Quando eu aumento OH+, o que é que eu diminuo? O POH. E aí, Sara, eu acho que a gente pode, sem problema nenhum, fazer uma coisa que em sala de aula, por exemplo, demora meses. Vê, se eu tenho um ácido HX e uma base YOH, certo? O que é que qualifica o ácido? Né? O H, qualifica a base OH, então vai formar o quê? Água. Vai formar água. Aí a gente tem uma pegada que é bem legal, vê. A água, ela se auto-ioniza. Sim, concorda sim. comigo? Uhum. A água ioniza, mas vê, ela ioniza muito ou pouco? Poxa, muito pouco. O grau de ionização da água é aproximadamente 1 sobre 550 milhões. Meu Deus! Então é praticamente nada, né? É por isso que a água aqui é líquida, né? Aí, ó, sim, os íons é que estão em solução. Sim, sim. Então, como é que eu acho a constante da água? H+ vezes quem? OH-. Aí vê, Sarinha, isso aqui, ó, a 25 graus Celsius, né, 1 sobre 550 milhões. Sim. Então, a constante da água é aproximadamente 10⁻14. Então, ó, H+ vezes quem? OH-. Então, eles fizeram o quê? Acham o logaritmo, aplicando menos log. Se eu multiplicar todo mundo aqui por menos log, sim, concorda? Aqui vai dar o quê? pH, aqui vai dar o quê? pOH, e aqui vai dar quanto? 14. Ó, menos log de 10⁻14
igual a menos log de H mais vezes menos log de quem? De OH menos. Aí é a propriedade, né? Produto de log vira soma, né? Então, 14 é igual a quem? pH mais POH. Nossa! Vai a 25 graus, viu? Sim, A sim, 25 sim. graus. Não é legal? Muito legal. Diego fica me bulinando que eu sou de exatas, por causa que eu gosto que o povo demonstre forma. É nada, porque você é curioso, é um aluno inteligente. No curso de saúde, tu vai arrasar, né? Porque o pessoal de saúde, quem pensa, meu Deus, vira um médico fantástico, né? Medicina é uma ciência, você tem que pensar, né? Nem toda doença vai vir igual, né? Cada paciente vai ter uma maneira diferente de apresentar aquela doença. Da pessoa, exatamente. Ô, Gustavo, uma coisa que me surgiu agora. A constante da água, né, que você falou, 1 sobre 550 milhões, isso? Uhum. E, tipo assim, ela pode ser alterada, né, com a temperatura. Se mudar a temperatura, muda a constante. Por isso que eu botei aqui, ó, 25 graus. Veja. Eu cheguei na sala, Vinícius é meu aluno, né, no segundo ano. Aí, ó. Tá no segundo ano? Tá no segundo ano. Eu tô velha. Aí, ó, uma figura. Só gosta de estudar química. E física e matemática. Não gosto de dar mais nada. Eu digo, rapaz, aí é fogo, né? Ele vai ser teu sucessor. Ele quer fazer engenharia. Eu digo, tá bom, vai lá, meta branca. Arrasou. Meu pai é engenheiro. Olha aí, então por isso que tu tem essa natureza aí, ó, tá vendo, da matemática na vida. Gustavo, pra tu ter uma ideia, minha família inteira é de exatas e a minha prima é doutoranda em física. Eu sou a ovelha negra da família. Tem que ter um médico para cuidar do povo, menina. Bom, eu botei essa questão para eles, eu ia botar na prova, eu botei na revisão. Mas eu terminei não botando, vê. A 25 graus, KW era 10 a menos 18. Aí eu coloquei. Aí eu botei um textozinho, né? Aí eu digo, marque verdadeiro ou falso. Aí eu botei lá. Botei 4 alternativas. pH 7 é neutro. Veja, sim. pH 8 é básico. pH 8,5 é ácido. E pH 9 é básico. Me diz. Vamos lá. Primeiro, verdadeiro ou falso? Falsa. Certo. A segunda é falsa também, era para ser ácido. A terceira é verdadeira, é ácido. E a quarta é falsa, era para ser neutro. Exatamente. Tá vendo como a diferença é clara? Olha aí, ó. Aqui é só lembrar, né? Essa escala vai ser de 0 a 18, passando pelo 9. Né? Então, não tem assim, não tem porquê. A gente tem que lembrar. O que é que a gente estudou na primeiro momento da aula? O fator que altera a constante é a temperatura. Não é? O resto não vai alterar a constante de jeito nenhum. E aí... Era uma coisa muito doida. Tipo assim, se eu aumentar muito a temperatura, então a água vai começar a ionizar muito, né? Exatamente. Só que tem um limite de aumentar a água, né? Você não pode aumentar muito, então ela muda o estado físico e aí vai virar gás, né? Vai virar gás Se for sobre alta pressão. Tipo assim, altíssima. Certo. Aí eu vou ter, tipo, íon de água. Pronto, exatamente.
E aí você vai ter uma quantidade maior de íons, né? Aham. Íons de água. Será que teria alguma aplicação física, química? Tem no dia a dia da gente, né? Na célula célula de água, uma pilha de água. Sim. Lembra? Que é energia limpa, né? O carro Tesla, por exemplo. É assim que eles fazem? Eles fazem a água ionizar? Ele faz a água ionizar, de um lado sai água, do outro lado sai oxigênio. É interessante, né? É energia totalmente limpa. Totalmente limpa. Entendi. Está em fase de teste, né? Tá, mas já tem carro, né? Já tem o Tesla, né? Já tem. Entendi. Na aula de pilhas, a gente vai ver um capítulo só de célula de hidrogênio, para tu ver. Eu gosto. Né? É muito legal. É muito interessante. Se for ver cálculo estequiométrico, a gente já entra em pilhas direto em eletrólise, porque aí eletrólise é uma relação de cálculo estequiométrico, né? Sim, com certeza. Sarinha, vê, outra coisa que a gente precisa lembrar hoje, vê. Um cara chamado Ostwald, ele fez um favor imenso a gente, né? Toda reação química que não está em equilíbrio, a gente tem que descobrir esse equilíbrio, né? Sim. O início, o quanto reagiu e o equilíbrio, não é assim? Isso. Então, vê, olha o que é que Ostwald fez. Suponha que você tem uma quantidade inicial M. Eu não sei quanto é. Sim. Mas eu sei que o produto é quanto? 0 e 0. Aí, suponha que eu diga a você assim, olha, reagiu 10%. Se eu te disser que reagiu 10%, como é que você escreve? Olha, supondo que eu tenha no início, eu tenha 100 mols. 100 mols por litro, 100 molar. Se eu disser que reagiu 10%, você bota que reagiu quanto? 10% de 100. Não é verdade? Então, se eu te disser que reagiu alfa de M, então eu coloco que reagiu quanto? M alfa. Né? Então, o 10% seria o alfa e o 100 seria o M. Então, reagiu quanto? M alfa. Não é verdade? Se aqui for 1 para 1 para 1, então aqui reagiu quanto? M alfa e aqui reagiu quanto? M alfa. M alfa. Entendi. Eu não tinha M no início? Tinha. Reagiu M alfa? Tinha. Então ficou M menos M alfa e o quê? M alfa. Concorda? Aí, ó, vamos ajudar isso aqui, né? Vamos botar M em evidência. M dividido por M dá 1. Menos M alfa dá alfa, né? Então, o que é a minha constante? A minha constante vai ser... M alfa quadrado. Vai ser, ó, M alfa vezes M alfa dividido por M1 menos alfa. Vê como o que a gente aprende, a gente começa a usar no assunto e não para mais. Cancela, né? Aí ficou quem? A minha constante ficou M alfa ao quadrado 1 menos... Vê bem, vê que a gente aprendeu hoje que o equilíbrio químico é para ácido e para bases que são fracos, não é verdade? Então, 1 menos alfa é 1 menos um número muito pequeno, concorda? Porque o alfa é o quantidade. Então, isso aqui é aproximadamente quanto? 1. Logo, constante é o quê? M alfa quadrado. É daí eu que lembro dessa fórmula, mas eu não lembrava mais, mas eu lembro que eu sabia anotar também. Se eu quiser achar o pH, eu tenho que achar H+, não tenho? Sim. Olha aqui como é que eu acho H+. Então, quem é o H+ da história da gente? M alfa. Gente. Mas, Sarinha, preste atenção numa coisa que o Enem ainda não botou, mas se ele botar, Sara, o pessoal desce a ladeira da serra todo ensaboado em cima de um skate. Vê. Se ele colocar
Basta muito, não, Sara. Basta isso aqui, ó. H2S. Se ele colocar isso, aqui é 2H+, não é verdade? Sim, sim. Aí vê. Se aqui for M, aqui é 0 e aqui é 0. É isso? Reagiu alfa. M alfa. Olha, Sara. 2M alfa. Sim. Tá vendo a pegada? Então, se for um diácido, eu não posso botar M alfa. É M alfa vezes número de H+. Aí a gente não coloca H+ aqui, porque geralmente as questões eles botam monoácido. Mas ele pode botar um diácido. Não tem nada que impeça dele botar um diácido, não. Ele pode botar o que ele quiser. Não é verdade? Então, para a gente terminar, é retado, né? É muito bom. Retado, é. Então, para a gente. Eu gosto. É muito boa. É a melhor matéria que tem. Tirando matemática. Matemática é mais bonita. Eu não sei matemática, não, mas é muito bonito matemática. Você não sabe matemática, me venha com essa. Juro, sei não. Matemática mesmo de verdade, sei não. Quem me dera. Bem, lembrar, tá? H+ a gente pode achar pH, não é verdade? Com Sim. Ka a gente pode achar quem? PKA. Que vai ser menos log de K. E com KB a gente pode achar o quê? PKB, que é menos log de KB. Menos log é a mesma coisa de log de 1 sobre KB, né? Gustavo, nesse tem desse ano que teve uma questão dessa, por isso que eu pedi nos dos assuntos pra gente trabalhar nisso. Porque eu meio que percebi, assim, na hora, assim, que eu não sei muito bem relacionar. Às vezes eu sabia, mas assim, eu fico meio confusa relacionar pKa com pH. Tipo assim, um é o inverso do outro, então. Sabe, vamos lá. Vê, a primeira coisa que a gente vai ver hoje é isso aqui. Vê, a primeira não, né? Uma das mais importantes agora é essa, vê. Ka é o quê? Ácido. KB é o quê? Base. A gente viu lá em cima, aqui, ó. Lembra que a gente viu ácido mais base e a gente viu o quê? O K? A organização da KW. O KW. Então, eu posso dizer que Ka vezes KB é sempre igual a quem? A KW. Não é isso? Sim. E por que eu posso dizer isso? Aí agora é que é legal ver. A gente tem que relacionar, mas sempre entendendo 100% o que a gente vai fazer. Se a gente tem um ácido, não é isso? Esse ácido vai dar para a gente o quê? Quanto maior o H, mais, não é isso? Maior quem? Maior não é o Ka? Ka, sim. Por quê? Porque, ó, só para a gente fazer aqui um mapinha para você depois printar e fazer colocar no post-it, vê. Se eu tiver para você, quem é Ka? Ka, a gente acabou de ver que era produto sobre reagente. Então, era H+, Sim. vezes quem? Vezes o ânion, né? Que varia sobre o H. Então, o que foi que eu percebi desde o começo? A gente percebeu juntos que o H+ aumentava com o K. Então, se eu aumentar H+, eu aumento K. Certo? Mas também a gente percebeu que quanto maior fosse o H+, a gente ia ter uma facilidade de calcular ele, porque o H+ é um valor pequeno. Então, mesmo sendo grande, ele tem que ser calculado pelo logaritmo, né? Para poder ficar um número visível. Então, quando eu aumento o H+, eu diminuo quem? O pH. pH. Então, ó, quanto maior o H+, menor o pH. Quanto maior o Ka, constante ácida, H+.
mas eu também calculo o pKa. O pKa também é o log de 1 sobre Ka. Então, quanto maior o Ka, menor o pKa. Tudo que tem P é inversamente proporcional. Então, aumentei a acidez. Bora lá. Aumentei a acidez, aumentei o meu grau de ionização. Não é verdade? Sim. Aumentei a quantidade de H+, porque se ionizou muito, produziu muito H+. Então, aumentou o Ka. Sim. Tudo que aumenta o Ka, diminui o P. Então, aqui, ó, diminui o pH, diminui o pK. Entendi. Não é legal? E com a dica do P inversamente proporcional, mudou minha vida, assim. Eu amei. Tudo que tem P mesmo. Gente. Olha. Travou, deu uma travada. Oi. Posso ir agora? Depois que eu falei que a dica mudou a minha vida, o computador, vou travar. Muita energia. Maior basicidade, maior grau de dissociação, né? Sim, ligação covalente, ionização, ligação iônica, dissociação, né? Então, aumenta quem agora? O OH, diminui, aí aumenta o KB. Pronto, aí agora vamos. Diminui quem? Diminui o pOH. Que diminui o pOH e diminui quem? O PKB também. PKB. Com isso aí, a gente não erra mais nunca a questão desse assunto. Não tem nem perigo. Posso ir, fique hoje, vou mandar a você. Então, acho que você não viu, não. Olha ali, aquele quadro ali, ó. Deixa eu ver, peraí, deixa eu tirar aqui a tela que eu tô vendo, não. Eita, vamos completar esse quadro todo, hein? Tem outro lá fora que não tá aqui. Mas eu vou anotar. Mas eu já sei que tu é primeira. Sara, tu é... Eu quero ver quando... Vou fazer um print, viu, para botar no Instagram. Gustavo, o meu caderno só entende eu. Às vezes eu não entendo. Olha como é ceboso, olha isso. Não, ceboso não. Isso é um caderno aprofundado. Eu vejo o caderno do povo tudo bonitinho, aqueles resuminho colorido e tal. Meu Deus. Né? Pra que isso? Não, tem que gostar de caderno escrito, esculhambado. Bora fazer questão? Bora. Eita, volta para aquele quadro dos PK volta agora. Tirar um print. Esse aqui? Isso, exatamente. Aqui, ó, print. Eita, peraí, sai de tela cheia. Eu apoio. Pronto, tirei o print. Vou fazer uma coisa aqui, peraí. Eu vou tirar print de todos eles e mandar para tu. Ai, muito obrigada. Eu agradeço. Todos eles eu acho que vai... Eu acho não, vai virar um post-it. Vamos lá, vamos embora aqui. Eita, deixa eu tirar do primeiro para o último, né? Para poder ficar organizada a situação. Lá do primeiro equilíbrio químico. Vem, a gente já vai. Do ritmo que a gente tá, a gente vai terminar equilíbrio químico equilíbrios químicos em 2 aulas, sabia? Na próxima a gente já vê KPS e já vê solução tampão. Aí daqui a pouco a gente termina. Aí mais um para fazer exercício, se sentir muito segura. Para cada assunto, a gente vai fazer 50 exercícios, sem exagero. Exatamente. Sabe? Tem que ser no mínimo isso, né, gente? Uhum. Olha aí, vou começar a mandar agora. Mandar o primeiro. Tá, obrigada. Vamos lá. É importante porque vai fazendo um resuminho, né? Vai fazendo tudo bem. Eu gosto muito desses quadros, porque a maioria... Ontem no balé eu estava ensinando a minha colega que ela chegou... Ela é do 9º ano ainda, Gustavo. É do 1º ano de ensino médio. Ela chegou acabada.
eu não aguento mais estudar, boy. Aí eu falei, filha, a tendência é só piorar, viu? É. Mas enfim. Daí para frente é só pior. Não tem nada nada vai ficar melhor, não. Mas enfim, ela estava com dúvida em ligações químicas. Ela não entendia ligação iônica, ligação covalente. Eu falei, menina, memoriza que é assim. Ligação iônica, um perde e o outro ganha. Ligação covalente, os dois têm que ganhar. E ligação metálica é metal e metal. Aí ela, menina, o que eu passei 2 meses para aprender, eu aprendi agora em 1 minuto. Ah, que maravilha. Tá vendo? Foi. Aí eu falei assim, escreve no post-it que vai salvar a tua vida. É isso. E o pior é que é verdade. Ela estuda onde, Sarinha? Eu não sei, eu esqueci o nome do colégio dela, que é diferente, mas eu acho que é lá em Recife também. Vou mandar para tu o material e tu dá ela de presente para ela estudar também. Né? Tá certo. É importante. Ela vai gostar, ela vai gostar. E tu vai, ó. Com a professora feita, ela tá feita. Não, eu não sou professora, não, gente. Não, Sarinha. Tu sabe o assunto. Quem sabe, sabe ensinar. Dá umas dicasinhas. Tu desse uma dica a ela que provavelmente ela não ia ter essa dica nunca. Ela ia ficar doidinha correndo atrás. Ela nem tinha entendido. Ela disse que ela estava tão cansada um dia que ela trocou camada de valência com camada de ozônio. Aí tava cansada mesmo, viu? Aí a questão era porque a camada de ozônio, ela parou assim, camada de ozônio. Aí tava cansada, viu? Bichinha, rapaz. Oh. Mas ela vai entender, ela vai entender. Vai. Tem a menor dúvida. Olha, vamos lá. Eu aqui, deixa eu passar uma que eu acho que vale a pena para a gente começar. Porque muito fácil também, você faz rapidamente e sem estresse. Concorda? Deixa eu achar um aqui que eu quero que a gente... Não é difícil não, porque esse assunto não tem questão difícil não. A maioria é bem fácil. Olha, bora fazer a 12 e a 15 só. Pronto, 12 e 15. Certo. É fácil, hein? Já fez? Já. Ô, Gustavo, na 15, tá escrito assim, o grau de dissociação iônica do hidróxido de amônio é 0,2%, é? É 0,2%. Ah, tá. É que eu vi a vírgula ali, eu pensei que era 20%, não sei. Não, mas obrigada. Aí tá muito grande 20%, né? Oi? 20% já tá muito grande. Não, é verdade. A temperatura, constante de pressão da base nessa temperatura. Rapidinho. Polaridade que é 2 vezes 0,12 quadrado, 0,0422, 0,08, Pronto. Já terminou?
Já. Meu Deus do céu, que maravilha. Então, aqui, usou a lei da diluição direto, foi? Sim, foi. Então, só teve o cuidado de botar K, lembrar que ele quer o quê? Ele quer o KB, né? Isso. Então, tem a molaridade, 2, né? E alfa... Alfa ao quadrado, né? Que é 0,2%, né? Isso. 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, não é isso? Isso. Pronto. Aí deu 8 vezes 10 a menos 6, não é isso? Isso, exatamente. Pronto. Então, E isso foi... a 12 é uma diluição, depois você calcula o pH. Certo. Também foi bem tranquila, né? Uhum. Então, agora, essa daqui, meu Deus, a gente vai fazer em 30 segundos. Não vai ter nenhum trabalho de fazer essa daqui, não. Deixa eu passar só mais um aqui rapidinho. Bora fazer a questão 2, lá de baixo. Certo. Aqui, as corais fixam-se. Certo. Pronto. Sabe? Oi! Oi, também. Tá, acabou já! Era a letra C, eu fui lendo, né? Um aumento da concentração de gás carbônico causará o deslocamento de equilíbrio no sentido direto da reação. Certo. Perfeito. Vê bem. Aí, a gente viu agora equilíbrio químico e equilíbrio iônico, essa parte que é bem importantezinha para a gente ver até agora. Aí, olha, eu acho que a gente pode, então, dar um passozinho aqui. Se você preferir, porque você faz mais questão em casa desse assunto, né? Porque, olha, eu acho que tem uma coisa que é bem legal da gente ver agora. A gente viu que KC era para composto molecular, Ka era para ácido, Kb era para base, não é isso? E aí, a gente agora pode ver a relação entre Kc e Kp. Lembra que a gente ficou de ver no finalzinho aqui? Então, ó, aquela... Você não vai ver em prova, por exemplo, prova de vestibular, você não vai ver questão de Kc e Kp, ele pedir para você relacionar, não. É muito raro. Muito raro. Mas não custa nada a gente saber direitinho como fazer isso, né? Então, bora lá, bora aprender a demonstrar ela direitinho. Certo? Certo. Vamos lá. Vê, Sarinha. Imagine que eu tenho qual reação? N2 mais 3H2. Todo mundo sabe essa reação decorada. Essa reação... E tu sabe que ela tem uma importância imensa na indústria, né? Rendeu até um prêmio Nobel, não foi? Foi. E ele era nazista, mesmo assim ele ganhou um prêmio Nobel. Ia ganhar, né? Porque naquela época eles se protegiam. Era. Mas assim, a sacada dele dessa reação é que ela é exotérmica. Vê que legal, vê. Se ele obter amônia, você consegue obter defensivo agrícola, né? Que foi uma das razões da Alemanha quase ganhar a guerra, né? Porque estava todo mundo sem conseguir plantar nada numa terra devastada pela guerra e a Alemanha plantando tudo lá, por culpa da amônia. Vê, isso já cai em prova. Se você aumenta a temperatura, aumenta a velocidade da reação. Sim. Não é verdade? Sim. Qualquer reação, se você aumentar a temperatura, você aumenta a velocidade dela. Só que essa reação, no sentido direto, ela é o quê?
exotérmica. E ela alcança o equilíbrio. Sim. Então, se você aumentar muito a temperatura, o que é que acontece? Ela desloca no sentido inverso. Indireto. Então, aí foi onde Haber teve a sacada. Ele fez assim, ele aumentou a temperatura para o quê? Para aumentar a velocidade da reação. E o que é que ele fez para evitar que deslocasse no sentido contrário? Para evitar que deslocasse... Aumentou a pressão? Exatamente. Ele aumentou a pressão. Quando ele aumentou a pressão, deslocou no sentido direto. Ele aumentou a pressão e aumentou um pouco a temperatura. Aí conseguiu obter a reação do jeito que queria. Legal. Entendi. Né? Legal. Agora, para ele descobrir isso, deve ter sido bem difícil. Ele era uma figura doida. Ele fazia uns testes. E aí, uma vez, ele fez um teste de uma arma química e ele soltou a bomba contrária ao vento. Ele não se tocou no vento. Aí o vento trouxe o gás tóxico para o lado da... Matou um bocado de gente da companhia militar dele. Do pelotão dele. Ele era totalmente doido. Aí veio... Deus me livre. Um desse, hein? Ó. Um desse é uma beleza, hein? Vê, Sarinha, para gás, a gente sabe que PV é igual a nRT, equação de Clapeyron, não é isso? Então, ó, quem é a pressão do nitrogênio, por exemplo? Pressão do nitrogênio vezes volume é o número de mol do nitrogênio vezes R vezes T, não é verdade? Se eu passar esse volume para cá, vai ficar assim, ó, pressão do nitrogênio, número de mol dele pelo volume da solução RT. Não é isso? Sim. Aí, número de mol para cada volume, isso é uma concentração molar. Sim. Não é verdade? Então, eu posso dizer que a pressão do nitrogênio é a concentração molar dele vezes R vezes T. Concorda? Entendi. Então, se eu fizer isso para ele, eu posso fazer isso para qualquer outro. Sim. Concorda? Então, eu posso fazer, por exemplo, que a pressão do hidrogênio é o quê? Número de concentração molar do hidrogênio vezes R vezes T. E eu posso dizer, por exemplo, que a pressão de quem? Da amônia, pressão parcial, né? É a molaridade da amônia. Tem dois aqui, vezes R vezes T. Certinho? Aí, olha, quem é Kp? Quem é Kp? Kp é a constante em termos da pressão, não é verdade? Aí vai ser, ó, pressão do NH3 ao quadrado, pressão do N2 vezes pressão do H2 ao cubo. Não é isso? Aí agora vamos aplicar. Quem é a pressão do NH3? Para aplicar essa, né? Entendi. É para aplicar essa fórmula, né? Vai ser a concentração molar dele vezes quem? RT. RT. Mas só que se ele é ao quadrado, RT também é ao quadrado. Concorda? Também. Isso. 100%? 100%. Aí quem é a do N2? Mesma vai coisa. Ser a concentração do N2 vezes quem? RT, não é isso? E quem vai ser a do hidrogênio? Concentração de hidrogênio ao cubo. Quadrado, não, nitrogênio? Não. É o hidrogênio, né? O hidrogênio ao cubo. É o cubo. Vezes RT ao cubo. RT ao cubo.
que apagou aqui o agora ligou de novo a tela do. Pronto. Então vê. Aí agora, Sarinha, a gente vem direto para cá, ó. Eu sei que isso aqui vai dar o quê? NH3 ao quadrado sobre N2 vezes quem? H2 ao cubo. E aqui vai dar o quê? Vai dar RT ao quadrado, não é isso? Uhum. E embaixo vai dar RT elevado a quanto? RT elevado a quarta. RT a quarta. Pronto. Aí agora, ó, isso tudo que temos aqui é o quê? Peraí, deixa eu mudar a cor. Isso que nós temos aqui é o K. O KP. É o KC, não é isso? O KC. Não é o KC? Não são gases, né, Gustavo? Mas KC eu posso achar para gás ou para... Ah, tá. tá, entendi. É porque você botou a pressão ali. Eu achei a concentração molar, ó, de todo mundo. Tá. Então, a concentração molar é KC. E aqui Sim. Vai ser RT elevado a menos 2. Fê que onda? Quanto é que eu tenho aqui? 2. E aqui eu tenho quanto? 4. Quem é delta N? 2 menos 4. 2 menos 4 é quanto? Menos 2. Gente. Então, isso aqui é o quê? É o delta N. Então, olha que legal. KP é igual a KC vezes RT elevado a delta N. Eu não sei explicar, mas assim, quando demonstra a forma, eu entendo de uma forma, Gustavo. Que é uma coisa incrível. Oi? Achei incrível. Incrível. Gostou? Entendeu legal? Incrível! Eu vou anotar aqui, mas assim... Fica uma coisa quase óbvia, né? Quando a gente demonstra, porque a gente entende realmente como chegou ali. É diferente do que você só decorar, né? Você falou a palavra certa mesmo. Fica quase óbvio, né? Mas sabe por quê, cara? Olha, sem brincadeira, se você tentar demonstrar, na maioria dos casos, você cria mais problema. Porque as pessoas não têm noção matemática, nem noção lógica, nem matemática, é muito lógica. Aí complica a vida deles. Quando, na verdade, se desse uma dedicadazinha e conseguisse entender a demonstração, fica muito bom. Na prova, aconteça de tu esquecer a fórmula. A demonstração, né? É muito mais tranquilo fazer isso, muito mais tranquilo, muito melhor. Não tem nenhum problema. Então, veja, eu acho que por hoje a gente deu uma carga legal, não foi? Uhum. Ó, você vai fazer o simulado, fazer essa ficha, e eu vou mandar. Quando você me entregar o simulado, eu vou corrigir, tá? Não olhe resolução na internet nem nada. Aí eu vou corrigir. As que você errar, eu gravo e mando para você a resolução, para a gente ganhar tempo, tá? E no dia que você me entregar o simulado, eu entrego a você uma ficha com questão de equilíbrio iônico, questão de equilíbrio químico, questão de deslocamento de equilíbrio, tá certo? E questão da próxima aula. Certo. Aí isso vai dar mais ou menos 50 questões. Se ficar muito cheio, tu diz, ó, tá muito cheio, tá? Porque é um simulado, 50 questões e as questões que a gente fez hoje. Tá cheio não. Na próxima semana, aumenta mais uma coisinha. Tá. Fica 2 simulados. Gostei. Aí, olha, aí a cada 15 dias a gente vai aumentar um simulado. Eu quero que no final, assim, na reta final, sem cansaço, você esteja fazendo pelo menos 4 simulados por semana. 2 chilenos. Entendeu? Para chegar na prova, tranquilo. E aí eu vou te explicar como é que funciona um método chamado CDE. Vê bem, o que é o método CDE? É assim. Quando você pegar um simulado da gente,
Você vai dividir as questões em 3 times. C. O que é C? C é aquela que você sabe. Por exemplo, eu perguntei assim, qual a capital do Brasil? Tu sabe que é Brasília. Se na hora da prova tu marcasse Rio de Janeiro, quando você for, você vai marcar CDE antes de corrigir a prova, tá? Quando estiver fazendo a prova. Aí, ó, se você botou C e errou, não interessa. É porque na hora tu espirrasse, na hora tu deu fome, mas você sabe, você só vai botar C no que você souber. O que você não souber de jeito nenhum, por exemplo, qual é a identidade de Lula? Pô, sei lá o número da identidade de Lula. Ninguém sabe. Só ele, eu acho. Aí o que é que acontece? Isso é. Aí isso a gente não se preocupa agora. Isso vai vir com o tempo. A gente vai chegar nisso. O que a gente tem que se ligar é no D. D é dúvida. Então, pode ser uma dúvida enorme, mas pode ser uma duvidazinha tipo assim, eita, ΔH menor que 0 é exotérmica. Ó, lógico que você sabe que é. Mas se tiver com aquela duvidazinha do assunto, duvidazinha, você bota D. É nisso que a gente vai bater. Então, por exemplo, a partir das próximas aulas, você não vai fazer um simulado. Então, a partir da próxima aula, o assunto que a gente vai determinar é o que for D do simulado. Sim. Certo? Porque senão, qual é o risco que a gente corre? A gente corre o risco de fazer só assunto que a gente acha difícil. E a pessoa pode estar com um probleminha mínimo em uma coisa que é muito fácil e que a gente às vezes não percebe, porque é tão fácil que a gente já diz, não, isso aqui eu estou garantido. E é isso que não faz a gente crescer a nota. Sim. E como você está muito perto de entrar, porque você já está naquele limitezinho, o que você precisa é tão pouco que é o que a gente tem que ter mais cuidado. Sim. Não é agora porque eu estou perto que é muito mais fácil o cara sair de 500 para 700 do que sair de 780 para 800. Concorda? Então, é isso que a gente tem que se dedicar. Essa técnica CDE é de Fernandinho, ela tem dado muito certo. E a gente vai aplicar aqui para dar tudo certo com a gente aqui. Legal? Legal. E aí, olha, vou mandar essa aula para você agora. Vou baixar ela, botar no YouTube e mandar para você. Eu não vou botar no YouTube aberto, não, tá? Vou botar ela no YouTube e você só entra com o link. YouTube, eu dei uma falecida aqui. E a... Se preocupe, não vou fazer uma... E aí a gente... E ó, eu quero dúvida todo dia. Viu? Se não chegar dúvida todo dia, eu fico mandando mensagem. Eu sou chato. Pode mandar. Ô, Gustavo, lembra que você falou que ia ter uma surpresa no final da aula? Eu tenho uma surpresa pro senhor. Manda. Você já viu Chelsea? Quem? Minha cachorra. Cadê? Me mostra! Vou chamar ela, peraí. É a tua... É a Golden. Eita, eu sou apaixonado. Apaixonado. É assim. Ela veio com a bolinha na boca, porque ela sabe que é o senhor. Olha que coisa mais linda. Digi Maria, que coisa linda. Ah, eu sou louco. Ah, olha. Mas é uma companheira, né? Totalmente. Toda hora, no ar-condicionado você não precisa nem chamar. Ela aprendeu agora a bater na porta do quarto. Ela bate com a cabeça. É mesmo, é? Ela bate com a cabeça. Coisa linda. É muito linda, meu Deus do céu. Ó, eu sou doido pra... Ó, assim que meu primeiro filho casar, eu compro um pra mim. É porque aqui em casa não tem espaço, né? Os meninos, né? Mas assim, ó, eu sou apaixonado. Eu acho Golden, pô, é muito lindo. É um bebê, pô, é um bebê. É um bebê especial. Ó, a surpresa que eu ia fazer pra tu era experimento, mas eu não aguentei esperar. Eu sou muito abestalhado. Na próxima aula, eu vou fazer, cada aula vai ter um experimento. Arrasou. Te adoro, obrigado, meu amor. Tô super feliz, viu? Eu tô mais. Vamos lá, vamos estudar. Beijão. Beijo, Guga.